Olá, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ileide, professora de português. A videoaula de hoje será ministrada para os alunos do 9º ano. Na aula de hoje, falaremos sobre os tipos de predicado e predicativo. Vamos falar do predicado. O que podemos dizer sobre o predicado? Primeiro, termo da oração que afirma alguma coisa sobre o sujeito. Ele é um termo essencial. É importante também dizer que ele apresenta um verbo que geralmente concorda com o sujeito em número e pessoa. Veja, Pedro canta muito bem. Sujeito Pedro, predicado canta muito bem. Aqui nós temos o verbo que é canta, terceira pessoa do singular para concordar com seu sujeito. Eu achei Pedro simpático. Sujeito eu, predicado achei Pedro simpático. O nosso verbo achei, observe que ele está na primeira pessoa do singular, concordando com o sujeito eu, que também é a primeira pessoa do singular. Caso substituíssemos esse sujeito por nós, ficaria: nós achamos Pedro simpático. Agora vamos trabalhar os tipos de predicado. O predicado ele pode ser constituído por estruturas diferentes. Primeira estrutura, quando nós temos no predicado um verbo significativo, aquele verbo que indica processo, podendo ser um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento, um verbo transitivo direto, aquele que pede complemento sem preposição, e um verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição, ou verbo transitivo direto e indireto, que pede dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Nesse caso, se o verbo for significativo, o núcleo do predicado será o próprio verbo. E aí nós teremos um predicado verbal. Veja, Sabino caminhava no meio da noite. Sabino é o sujeito, caminhava no meio da noite é o predicado. Aqui está o verbo caminhava e é um verbo significativo. Como ele não pede complemento, se você tomar o sujeito e o verbo, Sabino caminhava, percebemos que o processo ele se completa só com o sujeito. No meio da noite é um termo acessório, um adjunto adverbial que dá uma ideia de tempo. Sendo assim, se nós temos um verbo significativo, o núcleo desse predicado é o próprio verbo e o tipo predicado verbal. Nesta outra oração, nós temos Maria encontrou o livro. Sujeito Maria, predicado encontrou o livro. Aqui está o verbo encontrou, tomando sujeito e verbo, Maria encontrou. Surge a pergunta, encontrou o quê? Pergunta de objeto direto. O livro é o objeto direto, então verbo transitivo direto é um verbo significativo, então esse predicado tem como núcleo o verbo e é um predicado verbal. Predicado verbal é porque a informação básica está contida no verbo, certo? Por isso assim chamado. Segunda estrutura é do predicado nominal. Esse predicado nominal é quando nós tivermos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. No caso, o verbo de ligação ele tem um papel apenas de ligar o sujeito ao seu atributo. Assim, a informação básica do predicado vai estar contida não no verbo, mas sim no predicativo. Então, no predicado nominal, o núcleo do predicado é o predicativo. Veja, Sabino era distraído. Sabino é o sujeito, era distraído é o predicado. Observe que distraído é predicativo do sujeito e que era faz a ligação desse predicativo ao sujeito Sabino. Logo, nós temos um verbo de ligação,
Observe. Mais um predicativo do sujeito. Essa estrutura é própria do predicado nominal. E o núcleo do predicado vai ser o predicativo distraído. Na oração que segue, o livro estava rasgado. Sujeito livro, estava rasgado é o predicado. Aqui nesse predicado nós temos o predicativo do sujeito, rasgado, se refere a livro, e temos o verbo de ligação fazendo o intermédio entre predicativo e sujeito. Portanto, nós temos um predicado nominal e o predicativo constitui o núcleo. A terceira estrutura é de predicado verbo nominal. É onde há a junção dos dois tipos de predicado, verbal mais nominal. A estrutura é a seguinte: verbo significativo, que pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, mais um predicativo, uma característica, um atributo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Nesse caso, se nós temos uma junção de dois predicados, verbal e nominal, nós vamos ter dois núcleos: o verbo significativo e o predicativo do sujeito ou do objeto. Vejamos. Sabino caminhava distraído no meio da noite. Repare que o sujeito é Sabino, o restante da oração é predicado. Nós temos o verbo caminhava, que é intransitivo, portanto significativo. Temos aqui o nosso primeiro núcleo, a parte verbal. Distraído é característica do sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Temos aqui o nosso segundo núcleo. No meio da noite é só um adjunto adverbial. Se nós temos dois núcleos que está centrado no verbo e no predicativo, então nós temos um predicado verbo nominal. Outro exemplo é: Maria encontrou o livro rasgado. Sujeito Maria, encontrou o livro rasgado, predicado. Temos aqui um verbo, encontrou o que? Então é um verbo transitivo direto, porque pediu um objeto direto, que é o livro. Se esse verbo é transitivo direto, é um verbo significativo, portanto, temos o nosso primeiro núcleo, a parte verbal. Mas nós também temos rasgado, que é uma característica que foi atribuída ao livro. Livro rasgado. Nesse caso, nós temos um predicativo do objeto, que constitui o nosso segundo núcleo, a parte nominal. Na oração, portanto, o predicado é verbo nominal. Observação. Para facilitar a identificação do predicado verbo nominal, podemos desmembrá-lo em dois predicados, na parte verbal e na parte nominal. Por exemplo, o funcionário considerou a proposta absurda. Sujeito funcionário, predicado, considerou a proposta absurda. Aqui nós temos o verbo considerou. Funcionário considerou o quê? Verbo transitivo direto, porque pediu um complemento sem preposição, que é o objeto direto. Se o verbo é transitivo direto, é um verbo significativo. Então, nós temos aqui o primeiro núcleo, a parte verbal. A proposta objeto direto, absurda, é uma característica que foi atribuída ao objeto. Portanto, um predicativo do objeto. Temos aqui o segundo núcleo, que é a parte nominal. Portanto, o predicado dessa oração é verbo nominal, já que temos dois núcleos, um representado pelo verbo e o outro representado pelo predicativo. Se desmembrarmos esse predicado, vai ficar assim. A parte verbal, o funcionário considerou a proposta, sujeito funcionário, verbo transitivo direto, objeto direto,
o verbo é núcleo, e a parte nominal. A proposta era absurda. Sujeito à proposta, absurda predicativo do sujeito e o verbo de ligação aqui. Nesse caso, o núcleo seria o predicativo e essa é a parte nominal. O predicado verbo nominal é a junção dessas duas ideias, considerando os dois núcleos, o núcleo do predicado verbal e o núcleo do predicado nominal. Morfossintaxe do predicativo. O predicativo ele pode ser representado pelas seguintes classes gramaticais. Primeira, substantivo. Por exemplo, esse livro é uma raridade. Esse livro sujeito, o verbo de ligação e aqui nós temos o predicativo do sujeito. Observe que esse predicativo tem como núcleo raridade, que é um substantivo. Também pode ser representado pelo adjetivo ou locução adjetiva. Exemplo, acho inaceitável essa opinião. Sujeito aqui está desinicial, oculto, é eu acho o que, pede um complemento, um objeto, que é essa opinião, objeto direto, sem preposição, e inaceitável é uma característica que foi atribuída a esse objeto. Quem era inaceitável? A opinião. Então, aqui nós temos um predicativo do objeto, representado pela palavra inaceitável, que é um adjetivo. Também pode ser representado pelo numeral. Exemplo, elas eram 5. Sujeito elas, eram verbo de ligação e 5 é o predicativo do sujeito, representado por uma palavra que é numeral. Ainda pode ser representado também pelo pronome. O rapaz é este. O rapaz, o sujeito, é verbo de ligação e este exerce a função de predicativo do sujeito. Esse predicativo está sendo representado pela palavra este, que é um pronome. E, por fim, pode ser representado também por um advérbio. Por exemplo, o lugar é aqui. O lugar, sujeito, verbo de ligação é, aqui é um adjunto adverbial, mas exercendo o papel de predicativo do sujeito aqui nessa oração, já que é a informação sobre esse sujeito. Nesse caso, aqui, que é advérbio, exerce a função de núcleo do predicativo do sujeito. Atenção! Vamos entender bem predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo do sujeito atribui característica ou informação nova ao sujeito, atribui um estado físico, emocional em dado momento. Predicativo do objeto indica um atributo circunstancial ou transitório do objeto. Vamos entender. A garota estava triste. A garota é o sujeito. Triste é o predicativo do sujeito, ligado pelo verbo de ligação estava. Observe que aqui o predicativo do sujeito é uma característica, um estado emocional da garota em dado momento. Portanto, predicativo do sujeito. Na oração encontrei meu irmão abatido, nós temos sujeito que está oculto, é eu encontrei quem? Meu irmão, que é o objeto direto, e abatido é uma característica desse objeto, que é meu irmão. Observe que essa característica ela é transitória. Pode ser que ele não estivesse abatido e esteja agora, pode ser que ele esteja abatido agora, mas depois não esteja mais. Então, é um atributo transitório desse objeto. Considerou o inconveniente. Considerou quem?
Vale lembrar que os pronomes pessoais oblíquos átomos, que substituem o substantivo, podem exercer a função de objeto direto e indireto. É o que acontece aqui com o pronome o. Ele exerce a função de objeto direto. A esse objeto foi acrescido a característica, o atributo inconveniente. Pode ser a visão de alguém, então é um atributo circunstancial. Por isso, predicativo do objeto. Uma observação com relação à posição do predicativo. O predicativo, ele é próprio do predicado, embora se refira ao sujeito. Mas ele pode, dentro desse predicado, ser colocado em várias posições. Por exemplo, os namorados passeavam felizes. Sujeitos namorados, predicado, passeavam felizes. Aqui nós temos o verbo significativo e felizes, característica do sujeito namorados. Então, nós temos um predicativo do sujeito. Em outra situação, numa outra estrutura, nós levamos esse predicativo para o início da oração. É possível isso? Sim, desde que ele esteja separado do sujeito. Por exemplo, felizes, vírgula, os namorados passeavam. Os sujeitos namorados passeavam felizes, predicado. Ou ainda, os namorados felizes passeavam. Observe que para ser predicativo, ele deve estar separado do núcleo do sujeito. Porque caso ele venha próximo do núcleo do sujeito, ele deixa de ser predicativo e passa a exercer uma outra função sintática. Por exemplo, os namorados felizes passeavam. Nesse caso, felizes está próximo, ligado diretamente aqui ao núcleo do sujeito. É um adjetivo. O adjetivo, que se refere ao núcleo do sujeito, exerce a função de adjunto adnominal. Então, nessa situação, felizes deixa de ser predicativo e passa a ser um adjunto adnominal, uma vez que ele agora faz parte do sujeito e não do predicado. Prepare uma pequena atividade para que nós possamos concretizar o aprendizado de hoje. Observe a tira. Eu acho as centopeias muito sexys. Uau! Ela cruzou as pernas. Em relação ao primeiro quadrinho, vamos lá para o primeiro quadrinho. Letra A. Qual é a predicação do verbo achar? Vamos encontrar o verbo achar. Predicação é a classificação do verbo. Eu, sujeito, acho as centopeias muito sexys, predicado. Aqui nós temos o verbo. Se tomarmos sujeito e verbo, eu acho o que ou eu acho quem? É um verbo que pede um complemento. Complemento sem preposição. Dessa forma, nós temos um verbo transitivo direto. Próxima pergunta. E qual a função do termo centopeias? Se nós dissemos que o verbo é transitivo direto e fizemos a pergunta, eu acho quem? As centopeias responderam essa pergunta, portanto, completaram a exigência do verbo. Sendo assim, as centopeias é objeto direto do verbo achar. Qual a função do termo sexys? Eu acho as centopeias muito sexys. Sexys se refere a centopeias, que é o objeto. É um atributo circunstancial, transitório do objeto. Nesse caso, sexys é predicativo do objeto.
Como se classifica o predicado dessa oração? E quais são os núcleos do predicado? Se nós temos um verbo significativo, verbo de ação, ele é núcleo. Temos também um predicativo que se refere ao objeto. Predicativo também é núcleo. Nós temos dois núcleos, um da parte verbal e um da parte nominal. Portanto, nós temos um predicado verbo nominal. Os núcleos, acho, o verbo significativo, e sexis, o predicativo do objeto. Ainda sobre a tira. Qual é o tipo de predicado da oração do último quadrinho? Qual o seu núcleo? Vamos para o último quadrinho. Ela cruzou as pernas. Ela é o sujeito, cruzou as pernas é o predicado. O verbo cruzou, se tomarmos sujeito e verbo, ela cruzou o quê? Pergunta de objeto direto. Então, nós temos um verbo significativo. Não temos predicativo aqui. Portanto, o predicado é verbal, porque o núcleo desse predicado é o próprio verbo, cruzou. Espero que tenham aprendido um pouco mais. Na próxima aula, nós concluiremos o estudo sobre as relações entre as classes gramaticais e as funções sintáticas e também faremos a correção das questões 1 e 2 das páginas 67 e 68 do nosso livro. Não deixem de responder, aguardo vocês, até a próxima aula. Fiquem bem.